Bem-vindo à Biblioteca Mística, onde cada história guarda um segredo. Hoje, ouviremos O Poço e o Pêndulo, de Edgar Allan Poe. Estava mal de morte com esta longa agonia. Quando finalmente me desamarraram e permitiram que me sentasse, foi como se eu tivesse perdido os sentidos. A sentença, a terrível sentença de morte, foi a última frase nítida que me chegou aos ouvidos. Depois o som das vozes inquisitoriais pareceu afogar-se no indefinido zumbido de um sonho. O som acordava no meu espírito a ideia de rotação, talvez porque a minha imaginação associava o ruído que faz a roda do moinho. Mas isso durou muito pouco tempo, porque de repente não ouvi mais nada. Contudo, ainda durante algum tempo, vi, mas com que terrível exagero, vi os lábios dos juízes das togas negras. Pareceram-me brancos, mais brancos que a folha em que escrevo estas palavras, e grotescos de tão finos. Finos pela intensidade da sua expressão de firmeza, de irrevogável resolução, de desprezo absoluto pela dor humana. Percebi que os decretos daquilo que para mim era o destino continuavam a brotar desses lábios. Vi-os torcerem-se em frases de morte. Vi-os moldarem as sílabas do meu nome, e estremeci porque nenhum som sucedia ao movimento. Vi também, durante alguns momentos de delírio e horror, a ondulação mole quase imperceptível dos cortinados negros que revestiam as paredes da sala. E então, a minha vista caiu sobre os 7 grandes candelabros colocados sobre a mesa. A princípio, surgiram-me como o aspecto da caridade, e pareceram-me esguios anjos brancos que haveriam de salvar-me. Num repente, uma náusea mortal invadiu a minha alma e senti tremer todas as fibras do meu ser, como se tivesse tocado o fio de uma pilha galvânica, ao mesmo tempo que as formas angelicais se tornavam espectros, sem sentido, com cabeças de chamas, e senti que deles não havia que esperar ajuda. Como uma rica nota musical, a ideia de como devia ser doce o repouso que se encontra no túmulo entrou na minha imaginação. O pensamento veio suave e furtivamente, e pareceu-me ter passado muito tempo até poder ter dele uma apreciação completa. No momento em que o meu espírito se apoderou totalmente da ideia, as figuras dos juízes desapareceram da minha frente como por magia. Os grandes candelabros reduziram-se a nada. As suas chamas apagaram-se completamente e sobreveio a negrura das trevas. Todas as sensações pareceram engolidas num turbilhão enlouquecedor, como a queda da alma no Hades, e o universo não foi mais que silêncio, imobilismo e noite. Eu tinha desmaiado, mas não havia perdido totalmente a consciência. Não tentarei definir nem descrever o que dela restou. Todavia, nem tudo estava ainda perdido. No sono mais profundo, não. No delírio, não. No desmaio, não. Na morte, não. Nem mesmo no túmulo tudo está perdido. De outra forma, não haveria imortalidade para o homem. Ao despertar do mais profundo dos sonos, quebramos a teia delgada de algum sonho. Um segundo depois, porém, por mais fraca que tenha sido essa teia, não nos lembramos de ter sonhado. No retorno à vida, depois de um desmaio, há 2 fases. Em primeiro lugar, o sentimento da existência mental ou espiritual. Em segundo, o da existência física. Parece provável que, se ao atingirmos a segunda fase, pudéssemos evocar as impressões da primeira, verificaríamos serem elas ricas em recordações do abismo transposto. E esse abismo, que é?
Como distinguir ao menos suas sombras das do túmulo? Mas, se por um lado as impressões daquilo que denominei a primeira fase não são reevocadas à vontade, por outro, não é certo que, depois de longo intervalo, elas aparecem espontaneamente, enquanto nos maravilhamos, conjecturando de onde poderiam ter vindo? Aquele que nunca desmaiou, jamais será capaz de descobrir palácios estranhos e rostos esquisitamente familiares em brasas ardentes. Jamais contemplará a flutuar, no meio do espaço, as tristes visões que a maioria não pode distinguir. Jamais meditará sobre o perfume de alguma flor desconhecida. Jamais sentirá seu cérebro perturbado pelo sentido de alguma cadência musical que até então não lhe detivera atenção. Entre as frequentes e intensas tentativas de recordar, entre as lutas encarniçadas para recolher alguns vestígios daquele estado de aparente aniquilamento no qual minha alma havia mergulhado, momento houve em que eu sonhava ser bem-sucedido. Houve períodos breves, muito breves, quando conjurei lembranças que a lucidez de uma época posterior me assegura ter conexão tão somente com aquele estado de aparente aniquilamento. Essas sombras de memória falam indistintamente de altas figuras que se erguiam e me arrastavam em silêncio, para baixo, cada vez mais baixo, até que uma odiosa vertigem me oprimiu a simples ideia daquela descida interminável. Falam-me também de um vago horror no peito, por causa daquele mesmo sossego não natural do coração. Depois, sobrevém uma sensação de súbita imobilidade em todas as coisas, como se aqueles que me transportavam, cortejo espectral, tivessem sua descida ultrapassado os limites do ilimitado e se detido em razão do extremo cansaço da tarefa. Em seguida, evoca a monotonia e a humildade, e depois, tudo é loucura, a loucura de uma memória que se agita entre coisas repelentes. De repente, voltar à minha alma o movimento e o som, o tumultuoso movimento do coração, e em meus ouvidos, o som de suas batidas. Depois uma pausa em que tudo desaparece. Depois, novamente o som, o movimento e o tato. Uma sensação formigante invadindo meu corpo. Depois, a simples consciência da existência, sem pensamentos, condição que durou muito tempo. Depois, bem de repente, o pensamento e um terror arrepiante e um esforço ardente de compreender meu verdadeiro estado. Depois, um forte desejo de recair na insensibilidade. Depois, uma precipitada revivência da alma e um esforço bem-sucedido de mover-me. E agora, a plena lembrança do processo, dos juízes, da sentença, da exaustão, do desmaio. Por fim, completo esquecimento de tudo quanto se seguiu, de tudo que um dia posterior e a extrema ardência de esforços me habilitaram a vagamente recordar. Até aqui, não tinha aberto os olhos. Sentia que estava deitado de costas, desamarrado. Estiquei a mão, e ela caiu pesadamente sobre algo úmido e duro. Deixei que ela ali ficasse alguns minutos, enquanto me esforçava por descobrir onde poderia estar e o que eu poderia ser. Ansiava por servir-me dos olhos, mas não ousava fazê-lo. Receava o primeiro olhar para os objetos que me cercavam. Não que eu temesse olhar para coisas horríveis, mas horrorizava-me o receio de que nada houvesse para ver. Por fim, com fero desespero no coração, abri rapidamente os olhos. Meus piores pensamentos, então, confirmaram-se. O negror da noite eterna rodeava-me. Esforcei-me por respirar. A intensidade das trevas parecia oprimir-me e sufocar-me.
A atmosfera estava intoleravelmente confinada. Conservei-me, ainda tranquilamente deitado, fazendo esforços para exercitar minha razão. Recordei os processos inquisitoriais e tentei, a partir desse ponto, deduzir minha verdadeira condição. A sentença fora pronunciada. Parecia-me que um longuíssimo intervalo de tempo havia, desde então, decorrido. Contudo, nem por um momento supus que estivesse realmente morto. Tal suposição, malgrado o que lemos em romances, é de todo incompatível com a existência real. Mas onde estava eu e em que estado me encontrava? Sabia que os condenados à morte pereciam comumente em autos de fé, e um deles ocorrera bem na noite do dia do meu julgamento. Tinha eu sido reenviado para o meu calabouço, à espera do próximo sacrifício, que não seria realizado senão dali a muitos meses? Vi logo que não podia ser isso. As vítimas haviam sido requisitadas imediatamente. Além do mais, meu calabouço, assim como todas as celas de condenados em Toledo, tinha chão de pedra e não era inteiramente privado de luz. De repente, uma terrível ideia lançou-me o sangue em torrentes ao coração e, por um breve período de tempo, mais uma vez recaí na insensibilidade. Voltando a mim, pus-me de pé de um salto, tremendo convulsivamente em todas as fibras. Estendi os braços de forma desordenada, acima e em torno de mim, em todas as direções. Não senti nada. No entanto, temia dar um passo, com receio de ser impedido de fazê-lo pelas paredes de um túmulo. Transpirava por todos os poros, e o suor se detinha em grossas bagas frias em minha fronte. A agonia da incerteza tornou-se, afinal, intolerável e, com cautela, movi-me para diante, com os braços estendidos, os olhos saltando-me das órbitas, na esperança de apanhar algum débil raio de luz. Dei vários passos, mas tudo era ainda escuridão e vazio. Respirei mais livremente. Parecia evidente que minha sorte não era, pelo menos, a mais odiosa das mortes. Como continuasse ainda a caminhar cautelosamente para a frente, vieram-me, em tropel à memória, mil vagos boatos a respeito dos horrores de Toledo. Narravam-se estranhas coisas dos calabouços. Eu sempre as considerava fábulas. Coisas, no entanto, estranhas e espantosas demais para serem repetidas, a não ser num sussurro. Estava eu destinada a morrer de fome naquele mundo subterrâneo das trevas? Ou que sorte, talvez mesmo mais temível, me esperava? Conhecia muito bem o caráter de meus juízes para duvidar de que o resultado seria a morte, e morte de insólita acritude. O modo e a hora eram tudo o que me ocupava ou me perturbava. Minhas mãos estendidas encontraram, afinal, um sólido obstáculo. Era uma parede, aparentemente de pedra, muito lisa, viscosa e fria. Fui acompanhando-a, caminhando com toda a cuidadosa desconfiança que certas narrativas antigas haviam me inspirado. Esse processo, porém, não me proporcionava meios de verificar as dimensões do calabouço, pois eu podia fazer-lhe o percurso e voltar ao ponto de onde partira sem dar por isso. Tão perfeitamente uniforme parecia a parede. Assim sendo, procurei a faca que havia estado em meu bolso quando me levaram à sala inquisitorial, mas ela não estava mais lá. Haviam trocado minhas roupas por uma camisola de sarja grosseira. Pensei em enfiar a lâmina em alguma pequena fenda da parede, de modo a identificar meu ponto de partida. A dificuldade, não obstante, era apenas vulgar, embora, na desordem de minha imaginação, parecesse a princípio insuperável. Rasguei uma parte do debrum da roupa e coloquei o fragmento bem estendido em um ângulo reto com a parede. Ao tatear meu caminho em torno da prisão, não poderia deixar de encontrar aquele trapo a completar o circuito.
Pelo menos assim pensava eu. Mas não havia contado com a extensão do calabouço, nem com minha própria fraqueza. O chão estava úmido e escorregadio. Cambaleante, caminhei para a frente durante algum tempo, mas tropecei e caí. Minha excessiva fadiga induziu-me a permanecer deitado, e logo o sonho se apoderou de mim naquele estado. Ao despertar e estender um braço, achei ao meu lado um pão e uma moringa d'água. Estava demasiado exausto para refletir sobre essa circunstância, mas comi e bebi com avidez. Logo depois, recomecei minha volta em torno da prisão, até o momento em que tinha caído. Havia eu contado 52 passos, e ao recomeçar minha caminhada, contei 48 mais. Havia, pois ao todo, uns 100 passos. Ao considerar 2 passos para cada metro, presumi que o calabouço tivesse uns 50 metros. Encontrei, porém, muitos ângulos na parede, e desse modo, não consegui ter ideia da forma que era o sepulcro. Não tinha grande interesse, nem certamente esperança. Naquelas pesquisas, mais vaga curiosidade impedia continuá-las. Ao deixar a parede, resolvi atravessar a área do recinto. A princípio, procedi com extrema cautela, pois o chão, embora parecesse de material sólido, era traiçoeiro e lodoso. Apesar disso, tomei coragem e não hesitei em caminhar com firmeza, tentando atravessar em linha reta, tanto quanto possível. Havia avançado uns 10 passos dessa maneira, quando o resto do debrum rasgado de minha roupa se enroscou em minhas pernas. Pisei nele e caí violentamente de bruços. Na confusão que se seguiu à minha queda, não percebi uma circunstância um tanto surpreendente, que, contudo, poucos segundos depois, e enquanto jazia ainda prostrado, reteve minha atenção. Era a seguinte: meu queixo pousava sobre o chão da prisão, mas meus lábios e a parte superior de minha cabeça, embora aparentemente colocados em menor elevação que o queixo, nada tocavam. Ao mesmo tempo, minha testa parecia banhada de um vapor viscoso, e o cheiro característico de fungos podres subiu-me às narinas. Estendi o braço e estremeci ao descobrir que havia caído mesmo à beira de um poço circular, cuja fundura, sem dúvida, não tinha meios de avaliar no momento. Ao apalpar a parede, logo abaixo da borda, consegui deslocar um pequeno fragmento e o deixei cair dentro do abismo. Durante muitos segundos, prestei ouvidos às suas repercussões, ao bater de encontro aos lados da abertura durante a queda. Por fim, ouvi um lúgubre mergulho na água, seguido de ruidosos ecos. No mesmo momento, ouviu-se um som semelhante ao de uma porta, tão depressa aberta quão rapidamente fechada acima de minha cabeça, enquanto um fraco e súbito clarão luzia em meio da escuridão e, com a mesma rapidez, desaparecia. Percebi claramente o destino que me havia sido preparado e congratulei-me com o acidente oportuno que me havia salvo. Um passo a mais e o mundo não mais me veria, e a morte, por pouco evitada, era daquela mesma natureza que eu considerava fabulosa e absurda nas histórias a respeito da Inquisição. Para as vítimas de sua tirania, havia a escolha da morte por meio das mais cruéis agonias físicas, ou da morte mediante aos mais odiosos horrores morais. Eu havia sido reservado para esta última. O longo sofrimento tinha relaxado meus nervos, a ponto de eu tremer ao som de minha própria voz e me tornar, sob todos os aspectos, material apropriado para as espécies de tortura que me aguardavam. Com os membros todos trêmulos, tateei meu caminho de volta à parede. Resolvi dali perecer, antes que arriscar-me aos terrores dos poços, que minha imaginação agora desdobrava em muitos, espalhados em todas as direções, no calabouço. Em outro estado de espírito, poderia ter tido a coragem de dar fim imediato às minhas misérias,
deixando-me cair dentro de um daqueles abismos. Mas, naquele momento, era eu o mais completo dos covardes. Tampouco pude esquecer o que havia lido a respeito daqueles poços, que a súbita extinção da vida não estava incluída nos horrendos planos dos inquisidores. A agitação do espírito conservou-me desperto por muitas e longas horas. Finalmente, mergulhei de novo no sono. Ao despertar, encontrei a meu lado, como da outra vez, um pão e uma moringa d'água. Sede ardente me consumia. Esvaziei a vasilha de um trago. A água deveria conter alguma droga, porque tão logo terminei de bebê-la, senti-me irresistivelmente sonolento. Um sono profundo se apoderou de mim, sono semelhante ao da morte. Quanto tempo dormi? Não sei dizer. Mas quando, mais uma vez, descerrei os olhos, os objetos que me cercavam estavam visíveis, graças a uma luz viva e sulfúrea, cuja origem não pude a princípio determinar. Pude ver a extensão e o aspecto da prisão. Enganei-me, e muito, quanto a seu tamanho. O circuito completo de suas paredes não excedia 25 metros. Por alguns minutos, esse fato originou em meu espírito um mundo de inútil perturbação. Inútil de fato, pois que coisas havia de menor importância nas terríveis circunstâncias que me cercavam que as simples dimensões de meu calabouço? Mas minha alma interessava-se com ardor por bagatelas, e ocupei-me em tentar explicar o erro que havia cometido nas minhas medidas. A verdade, afinal, surgiu luminosa. Em minha primeira tentativa de exploração, havia eu contado 52 passos até o momento em que caí. Deveria estar então à distância de um passo, ou 2, do pedaço de sarja. Portanto, havia quase completado o circuito do túmulo. Adormeci então, e ao acordar, devo ter voltado sobre meus passos anteriores, supondo assim que a volta da prisão era quase o dobro do que era na realidade. Minha confusão de espírito impediu-me de observar que havia começado a volta com a parede à esquerda e a terminado com a parede à direita. Novamente, enganei-me, desta vez a respeito da forma do recinto. Ao tatear meu caminho, descobri muitos ângulos, o que me levou a pensar em grande irregularidade. Tão poderoso é o efeito da escuridão absoluta sobre alguém que desperta do letargo ou do sono. Os ângulos eram apenas os de umas poucas e ligeiras depressões, ou nichos, a intervalos desiguais. Era quadrada a forma geral da prisão. O que eu tinha tomado por alvenaria parecia agora ser ferro ou qualquer outro metal, em enormes chapas, cujas suturas ou juntas ocasionavam aquelas depressões. Toda a superfície desse recinto metálico estava grosseiramente pintada com horríveis e repulsivos emblemas a que a superstição sepulcral dos monges tem dado origem. Figuras de demônios em atitudes ameaçadoras, com formas de esqueletos e outras imagens mais realisticamente apavorantes se espalhavam por todas as paredes, desfigurando-as. Observei que os contornos daquelas monstruosidades eram bem distintos, mas que as cores pareciam apagadas e borradas, como se por efeito da atmosfera úmida. Descobri também que o chão era de pedra. No centro, escancarava-se o poço circular, de onde havia eu escapado, mas era o único que existia no calabouço. Notei tudo isso indistintamente e com bastante esforço, pois minha situação tinha sofrido grande alteração durante o sono. Encontrava-me agora deitado de costas e bem esticado, numa espécie de armação de madeira de pouca altura. Estava firmemente amarrado a ela por uma correia comprida. Enrolava-se em várias voltas em torno de meus membros e de meu corpo, deixando em liberdade apenas a cabeça e o braço esquerdo,
permitindo-me somente a força de muito empenho suprir-me da comida contida em um prato de barro que estava a meu lado no chão. Para meu horror, vi que a moringa d'água tinha sido retirada. Digo para meu horror, porque intolerável sede me consumia. Essa sede parecia ser intenção de meus perseguidores exacerbá-la, pois a comida do prato era carne fortemente temperada. Ao olhar para cima, examinei o teto de minha prisão. Tinha uns 10 ou 12 metros de altura e era construído de maneira idêntica à das paredes laterais. Em um de seus painéis, uma figura bastante singular absorveu-me de toda a atenção. Era a pintura do tempo, tal como é comumente representado, salvo por um lugar de uma foice, segurava algo que a uma olhada casual supus ser o desenho de um enorme pêndulo, como os que vemos nos relógios antigos. Contudo, havia algo na aparência daquela máquina que me levou a observá-la mais atentamente. Enquanto a contemplava lá em cima, pois se encontrava bem por cima de mim, tinha a impressão de vê-la mover-se. Um instante depois, constatei esse movimento. Seu balanço era curto e vagaroso. Contemplei-o por algum tempo, mais maravilhado que amedrontado. Enfim, cansado de observar esse monótono movimento, passei a reparar nos outros objetos que havia na cela. Um leve ruído chamou-me a atenção, e ao olhar para o chão, vi passar vários ratos enormes. Haviam saído do poço, que se achava bem à vista, à minha direita. Instantaneamente, subiram aos bandos, apressados e com olhos vorazes, atraídos pelo cheiro da carne. Por isso, era preciso muito empenho para afugentá-los. Provavelmente tenha passado uma meia hora, ou até uma hora. Eu só podia presumir o tempo, quando ergui de novo os olhos para cima. O que vi, então, confundiu-me e espantou-me. O balanço do pêndulo tinha aumentado de quase 1 metro em extensão. Como consequência natural, sua velocidade era também muito maior. Mas o que mais me perturbou foi a impressão de que ele havia imperceptivelmente descido. Muito assustado, percebi que sua extremidade inferior era formada por uma lua crescente de aço cintilante, com cerca de 30 centímetros de comprimento, de ponta a ponta. Essas pontas voltavam-se para cima, e o gume de baixo era evidentemente tão afiado quanto o de uma navalha. Igualmente como uma navalha, parecia pesado e maciço, estendendo-se para cima, a começar do gume, numa sólida e larga estrutura. Estava ligado a uma pesada haste de bronze, e o conjunto assoviava a balançar-se no ar. Diante disso, não mais pude duvidar da sorte para mim preparada pela habilidade monacal em torturas. Minha descoberta do poço era conhecida dos agentes da Inquisição, o poço cujos horrores tinham sido destinados a um rebelde tão audacioso como eu. O poço, tipicamente infernal e considerado, segundo os boatos, o ápice de todos os seus castigos. Pelo mais fortuito dos incidentes, tinha eu evitado a queda dentro dele, e sabia que a surpresa, ou a armadilha da tortura, constituíam parte importante de todo o grotesco daquelas mortes em masmorra. Não tendo caído, deixava de fazer parte do plano demoníaco, atirar-me no abismo, e dessa forma, não havendo alternativa, execução diferente, mais benigna, me aguardava. Mais benigna. Quase sorri em minha agonia ao pensar no uso de tal termo. De que adianta falar das longas horas de horror, mais que mortal, durante as quais contei as precipitadas oscilações da lâmina? Centímetro por centímetro, linha a linha, como uma descida somente apreciável a intervalos que pareciam séculos. Para baixo, cada vez mais para baixo, ela descia. Dias se passaram. Pode ser que se tenham passado muitos dias, até que ela se balançasse tão perto de mim, me abanava com seu sopro ácido.
O odor da lâmina, afiada, entrava-me pelas narinas. Rezei, fatiguei os céus com minhas preces, rogando que descesse mais rápida. Em louco frenesi, lutei por erguer-me ao encontro do balanço da terrível cimitarra. Mas depois, acalmei-me, de repente, e fiquei a sorrir para aquela morte cintilante, como uma criança diante de um brinquedo raro. Mais adiante, outro intervalo de completa insensibilidade. Foi curto, pois voltando à vida, notei não ter havido descida perceptível no pêndulo. Mas pode ter sido longo, já que eu sabia haver demônios que tomavam nota de meu desmaio e que podiam à vontade ter detido a oscilação. Ao recobrar os sentidos, senti-me também muito doente e fraco. Quanto nem seria possível exprimi-lo, como em consequência de longa inanição. Mesmo em meio às agonias daquele período, a natureza humana ansiava por alimento. Com penoso esforço, estendi o braço esquerdo o mais longe que os laços permitiam e apoderei-me dos poucos restos que os ratos me haviam deixado. Ao introduzir um pedaço de alimento entre os lábios, atravessou-me o espírito uma imprecisa alegria de esperança. Todavia, que tinha eu a ver com a esperança? Era, como disse, uma ideia imprecisa, dessas que muitos têm e que nunca se completam. Senti que era de alegria, de esperança, mas também senti que perecera a formar-se. Em vão lutei para aperfeiçoá-la, para reconquistá-la. O prolongado sofrimento tinha quase aniquilado todas as minhas faculdades comuns de pensamento. Eu era um imbecil, um idiota. O pêndulo oscilava em ângulos retos ao meu comprimento. Percebi que o crescente estava disposto para cruzar a zona do coração. Desgastaria a sarja de minha roupa, voltaria e repetiria suas operações de novo, e ainda de novo. Não obstante o balanço, terrivelmente largo, de 9 ou 10 metros, e o vigor sibilante da descida, suficiente para cortar até mesmo aquelas paredes de ferro, o corte de minha roupa seria tudo quanto, durante alguns minutos, ele conseguiria. Diante desse pensamento, fiz uma pausa. Não ousava ir além dessa reflexão. Demorei-me nela com pertinácia de atenção, como se assim pausando pudesse deter ali a descida da lâmina. Obriguei-me a meditar sobre o som a ser produzido pelo crescente ao passar através de minha roupa, sobre a característica e arrepiante sensação que a fricção do pano produz nos nervos. Meditei sobre todas essas frivolidades, até me rilhar os dentes. Mais baixo, cada vez mais baixo, ele descia com firmeza. Sentia um frenético prazer em contrastar sua velocidade vertical com a velocidade lateral. Para a direita, para a esquerda, para lá e para cá, com um guincho de espírito danado, rumo a meu coração, com um passo furtivo de um tigre. Alternadamente eu ria e urrava, conforme uma ou outra ideia se fizesse predominante. Para baixo, segura e inexoravelmente para baixo. Oscilava a menos de 10 centímetros de meu peito. Eu lutava, violenta e furiosamente, para libertar meu braço esquerdo, que só estava livre do cotovelo até a mão. Podia apenas, com grande esforço, levar a mão à boca, desde o prato que estava a meu lado, e não mais. Se tivesse podido quebrar as amarras acima do cotovelo, teria segurado e tentado deter o pêndulo. Seria o mesmo que tentar deter uma avalanche. Para baixo, fatal, e incessantemente para baixo. Eu arfava e debatia-me a cada oscilação. Encolhia-me convulsivamente a cada balanço. Meus olhos acompanhavam os vai-vens, para cima e para baixo, com a avidez do mais insensato desespero. Fechavam-se num espasmo no momento de descida, embora a morte tivesse sido um alívio. E, quão inefável,
Entretanto, todos os meus nervos tremiam ao pensar quão mínima a descaída da máquina bastaria para precipitar aquele machado, agudo e cintilante sobre o meu peito. Era a esperança que fazia tremerem os meus nervos, que fazia meu corpo sentir calafrios. Era a esperança que triunfa sobre o suplício, que sussurra aos ouvidos dos condenados à morte, até mesmo nos calabouços da Inquisição. Deduzi que umas 10 ou 12 oscilações poriam a lâmina em contato com minhas roupas. E a essa observação, veio-me de repente ao espírito toda a aguda e condensada calma do desespero. Pela primeira vez em muitas horas, ou talvez em muitos dias, pensei. Percebi então que a correia que me envolvia era inteiriça, não estava amarrada por cordas separadas. O primeiro golpe do crescente navalhante, através de qualquer porção da correia, a cortaria de modo tal que eu poderia arrancá-la de mim com a mão esquerda. Mas que terrível seria, nesse caso, a proximidade da lâmina. Quão mortal seria o resultado do mais leve movimento. Seria crível, além disso, que os agentes do inquisidor não tivessem previsto e prevenido essa possibilidade? Seria provável que a correia cruzasse meu peito no percurso do pêndulo? Receando ver frustrada minha fraca e, ao que parecia, última esperança, elevei a cabeça o bastante para conseguir ver distintamente o meu peito. A correia cingia apertadamente meus membros e meu corpo, em todas as direções, exceto no caminho do crescente assassino. Mal deixara cair a cabeça de novo em sua posição primitiva. Cintilou em meu espírito algo que não saberia melhor definir, senão como a metade informe daquela ideia de libertação a que já aludi antes, e da qual apenas uma metade flutuava, indeterminada, em meu cérebro, quando levei a comida aos lábios abrasados. A ideia inteira fazia-se agora presente, fraca, apenas razoável, apenas definida, mas mesmo assim, inteira. Imediatamente, detive-me a tentar executá-la com a intensa energia do desespero. Durante muitas horas, a vizinhança imediata da baixa armação de madeira, sobre a qual eu jazia, esteve literalmente fervilhando de ratos. Eram ferozes, audaciosos, vorazes. Seus olhos vermelhos chispavam sobre mim, como se esperasse apenas minha imobilidade para fazer de mim sua presa. E pensei, a que espécie de alimento estão eles acostumados no poço? Apesar de todos os meus esforços para impedi-los, tinham devorado tudo, exceto um restinho do conteúdo do prato. Eu havia incorporado o hábito de agitar a mão no movimento de vai e vem ou de balança em torno do prato, mas a uniformidade inconsciente do movimento acabou por privá-lo de seu efeito. Em sua voracidade, frequentemente ferrava as agudas presas em meus dedos, com as migalhas da carne gordurosa e temperada que ainda restavam. Esfreguei toda a correia, até onde podia alcançar. Depois, erguendo a mão do chão, permaneci imóvel, sem respirar. A princípio, os vorazes animais ficaram espantados e terrificados com a mudança, com a cessação do movimento. Recuaram assustados. Muitos procuraram o poço, mas isso foi só por um momento. Eu não contava em vão com sua voracidade. Como eu permanecia imóvel, um ou dois dos mais audazes pularam sobre o cavalete e farejaram a correia. Isso pareceu ser o sinal para uma corrida geral. Do poço, precipitaram-se tropas frescas. Agarraram-se à madeira, correram sobre ela e saltaram, às centenas, por cima de meu corpo. Não os perturbou em nada o movimento cronométrico do pêndulo. Evitando-lhe os golpes,
ocuparam-se com a correia besuntada de gordura. Apertavam-se uns aos outros, formigavam sobre mim em pilhas sempre crescentes. Torciam-se sobre minha garganta. Seus lábios frios procuravam os meus. Eu estava semi-sufocado pelo peso dessa multidão. Um nojo para o qual o mundo ainda não inventou nome. Arfava-me o peito e me regelava o coração com pesada viscosidade. Mais um minuto, porém, e senti que a luta estaria terminada. Percebi com clareza o afrouxamento da correia. Sabia que em mais de um lugar ela já devia estar cortada. Com resolução sobre-humana, permaneci imóvel. Enfim, nem errei em meus cálculos, nem suportei tudo aquilo em vão. Afinal, senti que estava livre. A correia pendia em tiras do meu corpo. Mas o movimento do pêndulo já me comprimia o peito. Dividi a sarja de minha roupa. Cortei a camisa por baixo dela. Mas 2 vezes oscilou ele, e uma aguda sensação de dor atravessou-me cada um dos nervos. Chegou, porém, o momento de escapar. A um gesto da mão, meus libertadores fugiram em tumulto. Com um movimento firme, prudente, obíquo e lento de encolhimento, deslizei para fora dos laços da correia e do alcance da cimitarra. Naquele momento, ao menos, eu estava livre. Livre! E nas garras da Inquisição. Mal desci de meu leito de horrores para o chão de pedra da prisão, quando o movimento da máquina infernal cessou e viu-se arrastado por alguma força invisível através do teto. Essa foi uma lição que o meu coração desesperado aprendeu de cor. Cada movimento meu era indubitavelmente vigiado. Livre, eu havia escapado de morrer numa forma de agonia, mas apenas para ser entregue a qualquer outra forma pior do que a morte. Com tal pensamento, girei os olhos nervosamente em volta, sobre as barreiras de aço que me circundavam. Com certeza, qualquer coisa de incomum, certa mudança que, a princípio, não pude perceber distintamente, tinha ocorrido no aposento. Durante vários minutos, de sonhadora e trêmula abstração, perdi-me em vãs e desconexas conjecturas. Nesse período, dei-me conta pela primeira vez da origem da luz sulfurosa que iluminava a cela. Vinha de uma fenda de cerca de 1,5 centímetros de largura, que se estendia ao redor de toda a prisão. Na base das paredes, que assim pareciam, e o eram de fato, inteiramente afastadas do solo. Tentei sem dúvida inutilmente olhar por essa abertura. Em seguida, o mistério do aposento logo se impôs à minha compreensão. Observei que, embora os contornos das figuras nas paredes fossem suficientemente distintos, suas cores pareciam manchadas e indefinidas. Essas cores tinham agora adquirido, e o estava adquirindo, um brilho assustador e muito intenso, que dava às espectrais e diabólicas imagens um aspecto capaz de fazer tremerem nervos, até mais firmes que os meus. Olhos de demônio, de vivacidade selvagem e sinistra, contemplavam-me, vindo de 1000 direções onde antes nenhum tinha sido visível, e eles cintilavam, com o lívido clarão de um fogo que eu não podia forçar a mente a considerar irreal. Irreal. Até ao respirar vinha a minhas narinas o bafo do vapor de ferro aquecido. Um odor sufocante derramava-se pela prisão. Um brilho mais profundo se fixava a cada momento nos olhos que contemplavam minhas agonias. Uma coloração carmesim, mais rica, difundia-se sobre as horrendas pinturas de sangue. Ofeguei. Esforcei-me para respirar. Não podia haver dúvidas quanto aos desígnios de meus atormentadores, os mais inflexíveis, os mais demoníacos dos homens. Fugi do metal incandescente para o centro da cela. Ao imaginar a destruição ígnea que me ameaçava, a ideia do frescor do poço caiu sobre minha alma como um bálsamo. Corri para suas bordas mortais, lancei para o fundo
um olhar tenso. O brilho do teto inflamado iluminava os mais recônditos recessos. Contudo, por um momento desordenado, o espírito recusou-se a compreender a significação do que eu via. Por fim, impôs-se, abrindo caminho até minha alma, e gravou-se a fogo em minha mente trêmula. Oh, uma voz para falar. Oh, horror! Oh, qualquer horror menos esse! Com um berro, fugi da margem e enterrei a face nas mãos, chorando amargamente. Rapidamente o calor aumentou e ainda uma vez olhei para cima, a tremer como um acesso de febre. Segunda alteração tinha ocorrido na cela, e agora a mudança era evidentemente na forma. Como antes foi em vão que tentei, a princípio, perceber ou compreender o que estava acontecendo. Mas a dúvida não durou por muito tempo. A vingança inquisitorial foi apressada por minha dupla fuga, e não havia mais possibilidade de negaciar o rei dos terrores. Antes, o quarto era quadrado. Notei que 2 de seus ângulos de ferro eram agora agudos e 2, consequentemente, obtusos. A terrível diferença aumentava velozmente, com um ruído lamentoso e surdo. De repente, o aposento passou a ter a forma de um losango. Mas a alteração não parou aí. Nem desejava ou esperava que parasse. Eu poderia ter aplicado as paredes rubras a meu peito como um vestuário de eterna paz, e pensei: a morte, qualquer morte, mas não a do poço. Louco! Não devia ter sabido que o objetivo dos ferros ardentes era impelir-me para dentro do poço? Poderia eu resistir a seu fulgor? Ou mesmo que sim, poderia suportar sua pressão? E então, mais e mais se achatou o losango, com uma rapidez que não deixava tempo para refletir. Seu centro e, é claro, sua maior largura ficaram mesmo sobre o abismo escancarado. Fugi, mas, fechando-se as paredes, impeliam-me irresistivelmente para diante. Afinal, de meu corpo queimado e torcido, separavam-me não mais que 2 centímetros de solo firme do soalho da prisão. Não lutei mais. A agonia de minha alma, porém, exalou-se num grito alto, longo e decisivo de desespero. Senti que oscilava sobre a borda. Desviei os olhos. Houve um ruído discordante de vozes humanas. Depois, um estrondoso toque, como de muitas trombetas, e um rugido áspero, como de 1000 trovões. Precipitadamente, recuaram as paredes abrasadas. Um braço estendido agarrou o meu quando, desfalecido, eu caía no abismo. Era o do general La Salle. O exército francês havia entrado em Toledo. A Inquisição havia caído nas mãos de seus inimigos. Obrigado por ouvir O Poço e o Pêndulo, de Edgar Allan Poe. Que as palavras de hoje te acompanhem até a próxima leitura. Se você gostou desta leitura, curta, compartilhe e inscreva-se para acompanhar os próximos mistérios.